Antes do relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. A amizade é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa. Trata-se de partilhar alegrias e tristezas, sucessos e fracassos, expectativas e desilusões. Alguém uma vez disse que se você tem um amigo, você tem tudo. E não poderia estar mais que certo. Em uma amizade, nós nos encontramos, nos tornamos mais solidários e muito mais responsáveis. Uma amizade nos torna pessoas melhores pelo simples fato de nos fazer mais conscientes um do outro. O amigo é aquele que vem espontaneamente estar ao seu lado, que lhe diz tudo aquilo que as outras pessoas não teriam coragem de dizer, sempre pensando no seu bem-estar. Ser amigo é aceitar o outro do jeito que ele é, respeitá-lo e entender as suas escolhas. Vai muito além do que concordar com tudo que o amigo faz. Um amigo te resgata de um dia mais vazio, te impulsiona para frente. Um amigo divide com você os bons momentos, assim como os ruins também. Tanto o seu problema quanto o problema do seu amigo se tornam um só. Um amigo te mostra onde você está errando, não para apontar o dedo, mas sim para ver o seu crescimento e a sua evolução. Uma amizade se trata de reciprocidade, se trata de afeto, se trata de preenchimento. E com certeza se trata do simples fato de estar presente em todas as atribulações, situações e alegrias do outrem. Temos vários tipos de amigos. Temos aquele que é engraçado, o nerd, o sonhador, o corajoso, o preocupado, o desencanado, o amigo irmão, o consumista, o baladeiro, aquele que é mais quietinho, que fala pouco. Mas o importante mesmo, independente de como esse amigo seja, é que ele realmente seja amigo. E sem dúvida nenhuma, esteja ao seu lado quando você mais precisar. O relato de hoje, meus amores e amoras, se trata exatamente disso, da amizade. A amizade entre um boi, o seu dono, e um único amigo em comum, um lobisomem. Bora pro tu galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Teodoro Vernalizo. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para você e seus inscritos agora aconteceu comigo no ano de 2001. Na época do relato, eu morava no interior do Mato Grosso e estava com 16 anos de idade. E foi nessa época que eu ganhei um presente do meu pai, um boi. Era um boi Nelore. Para quem não conhece o boi Nelore, eu vou falar um pouquinho sobre esse boi aqui. O boi Nelore tem origem na Índia, mais especificamente na província de Andhra, no leste do país. Os primeiros animais da raça Ongole, que deu origem ao Nelore brasileiro, chegaram à Índia pelas mãos dos arianos, por volta de 1000 anos antes de Cristo. A chegada desse boi ao Brasil foi no século XIX. Os primeiros zebuínos indianos chegaram ao nosso país de acordo com os registros históricos nessa época. Esses animais desembarcaram em Salvador.
Um casal dessa raça estava a bordo do navio e foi comercializado na cidade. Outra curiosidade de RP é que o boi Nelore, em condições de trato natural, que não seja para abate, vive entre 15 a 20 anos. E se você tiver sorte, eles podem viver muito mais. Eu achei interessante trazer para os seus inscritos e inscritas essa curiosidade sobre o boi Nelore. Pelo menos um pouco sobre essa raça estupenda. Voltando ao relato, ganhei esse boi do meu pai. Ele seria meu animal de estimação e eu teria que cuidar dele como se fosse um filho. Meu pai queria me ensinar o que era responsabilidade. Afinal, um dia eu seria o dono da vasta fazenda que ele tinha adquirido. E, segundo ele, eu já tinha idade suficiente para ajudá-lo. Eu prometi a meu pai que iria ajudar ele a cuidar da fazenda e iria tratar muito bem o boi que ele tinha me dado de presente. Meu pai disse que o boi precisava de um nome e que eu deveria escolher esse nome. Então, eu escolhi um nome especial para o meu boi. Como ele era agitado, extremamente bravo, chamei ele de Furacão. Eu e o boi tivemos uma conexão imediata. Ele era arisco com todas as pessoas, menos comigo. Comigo ele era mansidão. Deitava no chão quando me via e eu fazia carinho na barriga dele. Meu pai ficava maravilhado, pois nem ele conseguia se aproximar do Furacão. A primeira coisa que eu fiz no dia seguinte, quando eu cheguei na escola, foi contar ao meu amigo o presente que eu tinha ganhado do meu pai. Esse meu amigo se chamava Orlando. Orlando também tinha 16 anos de idade, como eu. Estava morando num sítio próximo ao meu, e ele ia e voltava comigo da escola. Mas Orlando logo iria embora, pois seus pais viviam como nômades, de cidade em cidade. Fazia 6 meses que Orlando estava morando ali, e como logo as férias escolares iriam chegar, o Orlando partiria com a família dele. Eu fiquei triste, pois o Orlando tinha se tornado um grande amigo, mas eu entendia perfeitamente a situação. Quando eu apresentei o meu boi Furacão ao meu amigo Orlando, achei que o Furacão ia avançar nele. Pedi para que o Orlando tomasse cuidado, pois o Furacão era extremamente bravo. O Orlando olhou para mim e disse: "Posso conversar com o seu boi um pouquinho? Você me dá licença?" Eu achei aquilo estranho e até engraçado e disse para o Orlando: "Claro que pode." O Orlando pulou a cerca e o Furacão preparou para avançar nele. Então, eu notei que os olhos do Orlando ficaram vermelhos. E ele disse ao meu boi: "Fique calmo, rapaz, sou seu amigo. Sou amigo do seu dono. Não vou comer você, eu prometo. Agora deite aí, que eu quero te dar um carinho do jeitinho que você gosta." O boi, surpreendentemente, deitou no chão e o Orlando fez carinho na barriga dele. Eu, chocado, falei pro Orlando: "Mas rapaz, como é que você fez isso?" O Orlando, rindo, disse: "Eu vou te contar um segredo. E peço que você realmente não conte isso a ninguém. Eu não sou um ser humano comum, sou um lobisomem." Olhei para Orlando, que estava rindo enquanto me dizia isso, e exclamei: "Um homem-lobo? Você só pode estar de brincadeira, né, Orlando?" O Orlando então me disse: "Não estou brincando não, seu moço, estou falando é sério. Mas fica tranquilo que eu jamais machucarei o Furacão, você ou qualquer um dos seus animais ou dos seus familiares. Aliás, já falei com o meu pai e pedi para que ele desse ordens aos nossos familiares. O seu território é proibido para a caçada deles. Você é meu amigo e é meu protegido. A única coisa que eu te peço é que não conte isso a seu pai. Não queremos que a minha família tenha problemas, pois se eles tiverem problemas, seu pai também terá. E nem eu nem você queremos isso, não é verdade, meu amigo?" Eu fiquei calado e o Orlando me deu um abraço bem apertado e falou: "Tô indo nessa, meu amigo, que hoje à noite tem caçada. Tenho que descansar." Eu fiquei ali sentado ao lado do Furacão, fazendo carinho nele.
É assim que o Orlando se distanciou, virei pro Furacão e falei: Que conversa estranha do Orlando, né, Furacão? Imagine só ele ser um lobisomem? Eu acho que ele só estava brincando mesmo. Aliás, espero que sim. Quando conversei com meu pai à noite, cuidadosamente, perguntei a meu pai uma coisa. E eu disse a ele: Pai, me diga uma coisa. Eu lembrei da história que o vô contava de quando ele era jovem e ele viu um lobisomem na lagoa, enquanto ele estava pescando. Meu pai virou para mim e disse: Sim, meu filho, ele sempre contava essa história. Então eu continuei: Sabe, pai, eu gostaria de saber se alguma vez ele disse para você era a característica desse bicho, do tal lobisomem. Meu pai então me falou: Meu filho, segundo seu avô, era um bicho muito grande que tinha pelos marrons, olhos amarelos, cara de gente, porém era um cão. Tinha dentes enormes, unhas longas e afiadas, e o seu avô costumava sempre dizer que esse bicho era uma anomalia. Mas por que você me fez essa pergunta, meu filho? Você perguntou isso do nada. Eu, tentando disfarçar, falei pro meu pai. Eu escutei um uivo estranho, e aí meio que veio à minha mente a história do vovô, e eu achei que pudesse ser um lobisomem. Foi aí que meu pai me disse: Achou difícil, meu filho? Nunca mais se ouviu falar de ataques de lobisomem por aqui. A experiência do seu avô foi há muitos e muitos anos, e esses bichos nem devem existir mais. Eu fiquei extremamente pensativo, mas virei para o meu pai e falei: O senhor tem toda a razão, pai. Nem sei porque que eu pensei que aquilo que eu ouvi fosse um uivo de um lobisomem. Meu pai, então, continuou a dizer: Ah, meu filho, deve ser algum lobo do mato. Você está no Mato Grosso, terra de cabra macho da natureza. Tudo isso faz parte. Bom, GRP, segui minha vida tranquilamente. O Furacão estava sendo muito bem cuidado. Era o meu melhor amigo, ouvia as minhas angústias, minhas alegrias, meus choros. Éramos unha e carne. E aí, num certo dia, que eu fui à cidade com meu pai para comprar mantimentos, dei de cara com Orlando e, pro meu azar e tristeza profunda, ele se despediu de mim, dizendo que estava indo embora. Eu fiquei triste com a partida do Orlando. Eu levei a conversa dele ser um lobisomem na brincadeira e até abafei o assunto. O Orlando, na hora, pediu para que eu cuidasse bem do Furacão e disse que à noite, antes dele ir embora, ele ia dar uma passadinha no meu sítio para se despedir do meu boi. E dizendo isso, o Orlando saiu andando e me deixou falando sozinho. O meu pai, naquele dia, teve que ir à cidade vizinha às pressas para socorrer meu avô, que tinha sofrido uma queda e precisava de ajuda. Então, ele dormiria lá na casa do meu avô. Nos sítios de RP em que vivíamos, ficaríamos somente eu, minha mãe, meus irmãos e os funcionários que moravam em uma casinha que meu pai tinha construído na parte de trás da casa grande. Como eu estava com dificuldades para dormir naquela noite, por volta de 1 hora da manhã, decidi sair para fora e tomar um ar, e ficar um pouquinho junto do Furacão. Me aproximei da beira da cerca, de frente para o pasto, e percebi que alguns bois que estavam ali junto ao Furacão estavam acuados ao longe debaixo da árvore, como se estivesse com medo de alguma coisa. Em contrapartida, o Furacão estava bem no meio do pasto e estava olhando fixamente em direção ao matagal. Foi aí que eu comecei a ouvir um barulho como se fosse um tropé. Então eu achei que pudessem ser ladrões. Entrei dentro de casa, peguei a arma do meu pai. Arma essa que eu sabia manusear, já que ele tinha me ensinado a manusear a arma e a atirar. E posso garantir a você que eu atirava muito bem. Tentei não fazer alarde em casa para não acordar ninguém. Saí de fininho, me achando o grande homem da casa, já que meu pai estava ausente. E novamente me aproximei da beira da cerca. Só que quando eu cheguei na beira da cerca, eu olhei na direção onde o Furacão estava e percebi que ali, junto ao Furacão, tinha outro bicho, que parecia um boi. Mas não era um boi de RP. O bicho que estava próximo do Furacão estava ali olhando para o Furacão fixamente. Tinha pelos pretos,
Aquilo ficou sobre duas patas e nessa hora percebi que definitivamente aquilo não era o boi. O furacão não estava assustado, muito pelo contrário, estava balançando o rabo e ele costumava balançar o rabo rapidamente quando me via e ficava extremamente feliz. Eu, chocado, queria atirar naquele bicho, mas com medo de repente acertar o meu boi, eu resolvi assoviar. Toda vez que eu assoviava, o furacão corria para onde eu estava. Só que quando eu assoviei, tanto o furacão quanto aquele bicho olharam na minha direção. O furacão não saiu do lugar e o bicho levou a garra até a boca, fazendo sinal para que eu ficasse em silêncio. Em seguida, o furacão deitou no chão e o bicho começou a acariciar a barriga dele. Automaticamente, naquele momento, me veio na cabeça o Orlando e eu fiquei petrificado. Após fazer carinho no furacão, o bicho olhou para mim, abriu os dentes, se posicionou sobre quatro patas e foi embora. E aí sim, o furacão levantou e começou a caminhar na minha direção. Quando eu olhei para o lado, assustado, eu vi um dos funcionários do meu pai se aproximando de mim. Esse funcionário olhou para mim e disse: "O senhor viu o lobisomem, patrãozinho?" Eu olhei para o funcionário do meu pai e falei: "Nossa, que susto, seu Pedro." "Eu vi sim." O furacão finalmente se aproximou de mim e veio logo me lambendo. Eu acariciei o meu boi e falei para ele: "Você não veio quando eu assoviei, né, safado? Tava brincando com o nosso amigo?" Então o seu Pedro exclamou: "O senhor conhece o lobisomem, patrãozinho?" Foi aí que eu fiquei meio sem graça e disse pro seu Pedro: Não conheço. Mas pense bem, ninguém acaricia o furacão a não ser eu. Ele é muito bravo. Se esse bicho fez carinho no furacão e não comeu ele, com certeza ele é do bem. E se ele é amigo do furacão, ele é meu amigo também." O seu Pedro então falou: "Faz sentido, patrãozinho. Eu acho que o senhor vai ser um homem sábio, assim como o seu pai. Agora o senhor me dá licença que eu preciso voltar a dormir." Me despedi do seu Pedro e fiquei ali com meu boi. Então resolvi pular a cerca e deitei do lado do furacão ali no gramado. Confesso, GRP, que quando eu vi aquele bicho eu fiquei muito assustado. A lua estava cheia e eu podia ter uma boa visibilidade daquele ser. O bicho realmente era muito parecido com o bicho que o meu avô descreveu para o meu pai. A diferença estava na cor dos olhos e dos pelos. Depois desse dia, nunca mais eu vi o meu amigo Orlando, nem na forma humana, nem na forma de fera. Sinto saudades do Orlando sim, GRP, não nego. Apesar do medo que passei naquela noite, já que nunca eu tinha visto um lobisomem, eu não sei dizer para você, mas eu senti uma calmaria ao mesmo tempo. Era um misto de emoções. Quando me dei conta que aquele ser realmente era o Orlando, eu percebi que os lobisomens não eram tão ruins assim como meu avô tinha descrito para o meu pai. Depois de muitos anos, percebi que assim como os seres humanos existem lobisomens bons e ruins. Em todas as espécies são assim. O meu amado furacão, meu fiel amigo e escudeiro, me deixou depois de 15 anos. Não consigo descrever aqui para você o quanto me doeu essa perda. Ele era, sem dúvida nenhuma, o meu confidente, o meu braço direito. Eu fiquei extremamente triste quando o meu boi partiu. Mas, ao mesmo tempo, agradeci ao Criador que permitiu que eu pudesse ter alguns anos aqui na Terra, ao lado desse ser de luz, que para muitos era um simples animal, mas que para mim era, sem dúvida nenhuma, especial. Um grande amigo, confidente e um ser confiável. Aliás, GRP, que amizade bonita criamos, eu, o Furacão e o Orlando, você não acha? Amizades assim tinham que durar eternamente. Não durou eternamente fisicamente, já que eu me separei do Orlando, que foi embora e nunca mais voltou. E depois de 15 anos, me separei do meu amado Furacão.
Mas mesmo que isso fisicamente não tenha durado, eu tenho certeza que a nossa amizade é muito mais do que os olhos terrenos possam perceber. Você pode conversar com o seu Pedro, que ainda é meu funcionário. Hoje é capataz da fazenda. Meu pai já é falecido, GRP. E apesar de eu ficar na fazenda nos finais de semana, passa a maior parte do tempo agora na cidade, já que eu me casei. E a minha esposa não gosta muito da vida no campo. Sendo assim, eu vou para a fazenda somente nos finais de semana. O que eu pude provar para você, eu provei. Fiz questão de enterrar o meu fiel escudeiro Furacão bem no meio do pasto, aonde tem uma cruz muito bonita, com uma linda dedicação a ele. Fiquem com Deus. Teodoro Vernalizo. Bom, galera estrelas, esse foi o nosso relato de hoje. Sinistros, sinistrengues, sinistras. Agradeço a meu amigo Teodoro Vernalizo, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, meu amigo querido, um reche treva beijos. Meus amores e amoras, muitos inscritos pediram para que eu tirasse algumas dúvidas para vocês com relação a ajudar o canal a crescer através do Pix do canal. O Pix do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão agora é eu, você e os mistérios da escuridão @gmail.com. Tudo junto em letra minúscula, meus amores e amoras. Já repete qual valor eu posso doar para o canal? O valor que vocês quiserem. Seja 5 centavos, 10 centavos, R$ 1, até valores maiores. A ajuda, desde que seja de coração, é muito bem recebida, meus amores e amoras. Doação não se estipula valores. As pessoas doam o que quiser e como quiser, se quiserem e se assim puderem doar. Fique então esclarecido para vocês, meus amores e amoras. Prometo que sempre vou estar colocando esse áudio aí nos relatos do canal. Doem à vontade, para que assim eu possa estar comprando coisas novas para a melhoria do canal, como uma webcam nova, microfone e até mesmo fazer um banner para os fundos aqui quando eu faço a live e deixar assim tudo mais bonito para a visão de vocês. Tudo que seja benéfico ao canal. Fiquem à vontade para fazer a doação. Não esqueçam. O Pix do canal é eu, você e os mistérios da escuridão @gmail.com. Tudo junto e sem letra maiúscula. Sempre vai estar fixado no comentário principal e na descrição do canal. É só copiar e colar para realizar o Pix. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto e misturado. Restrava salve carinhoso aos membros do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fernando Aparecido da Silva, Marcos Souza e Ivete Fagundes. Restrava salve também para Shirley Zafalo, Muitirada Luizio Júnior, Joiciane Santos, Eduardo Nascimento, Karen Oliveira, Suelen Defensor, Evaldo Ribas, Silmara Santos, Vandivalma de Almeida, Gleison Rodrigues, Maria do Socorro Silva, Maria Joana de Paulo, Ulisses Vieira de Mello, Andréa Lima, Alair Moraes, Ana Silva, Doutora Jane Lima, Mara Buquerque, Sandro Almeida de Mendonça, Hermília Eustáquio da Silva, Lucione Silva, Sandro Ragno, Diva Maravilhosa, Joanete Rocha, Nilce do Lago, Brenda Lilian Correia, Ana Cláudia de Varja das Moças, Rio de Janeiro.
O grupo da anarquia bruxística Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, suas lindas filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleide, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Tiva do Milk Cake, Elias André e seu filho lindo Elis André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier. Lucimari Silva, da Bahia. Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida. Jaqueline Majesques, de Curitiba, Paraná. Do Céu Cândido e seu filho lindo, Gabriel. Felipe Daniel Carvalho. Letícia Carvalho e sua linda sobrinha, Brenda. Cici das Estrelas, seus filhos lindos. Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O hash Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente eu vou mandar um Treva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.